Olá, galerinha de Materiais de Construção Civil 2. Aqui é a professora Tassiane. Essa semana, de maneira atípica, a gente vai conversar por aqui por vídeo, né? Vamos continuar os nossos assuntos teóricos da matéria de Materiais de Construção Civil 2. Tá? A gente está na unidade 2, estamos entrando nela agora. Vamos falar de ensaios e de controle tecnológico do concreto. E o primeiro ensaio que a gente vai comentar, que é um dos mais importantes, é a característica principal quando a gente fala de concreto, é a resistência, tá? Que é as suas características mecânicas, beleza? Para começar, vamos falar do ensaio principal, resistência do concreto à compressão. Então, essa propriedade do concreto, ela avalia a sua qualidade e é com esse valor de resistência à compressão que a gente vai definir quais são as cargas da estrutura, né? É com esse valor que a gente faz o cálculo estrutural quando a gente entra para falar de uma edificação em si. Então, a gente utiliza ele como padrão de qualidade do concreto. O que é a compressão, né, pessoal? É esse esforço aqui. Esse esforço aqui, ó, de comprimir o material. Então, dois esforços que vêm na mesma direção em sentidos contrários e vão causar essa compressão do concreto. E é a propriedade onde o concreto resiste melhor, por isso que ela é utilizada para avaliar a sua qualidade. E nós temos vários fatores que vão influenciar e que vão modificar a resistência à compressão de determinado concreto. Nós vamos falar sobre eles hoje. Vamos falar do traço do concreto, então a proporção de materiais que está sendo adicionado ali, né? Essa proporção de materiais vai influenciar na resistência final. Dependendo da proporção que eu tenho, o meu concreto vai ter uma resistência diferente. E principalmente quando a gente fala de traço, a gente tem que falar de relação água-cimento, ou seja, a quantidade de água que vai ser adicionada no concreto. Porque como conversamos anteriormente, quanto mais água eu vou ter no concreto, menor vai ser a sua resistência à compressão, né? Eu vou ter essa propriedade reduzida, tá? Além disso, condições de cura. Então, a gente conversou sobre o processo de cura na última aula, certo? Vimos lá que eu tenho que deixar pelo menos 3 dias de cura, né? Para a gente ter uma resistência próximo do que a gente tinha projetado para a edificação, mas o ideal seriam 7 dias para a gente ter 100% da resistência à compressão que eu projetei, né, para o meu material. Então, as condições de cura vão influenciar na resistência do concreto? Com certeza. Além disso, a idade também vai influenciar. Então, dependendo da idade do meu concreto, ele vai ter ou não mais ou menos resistência. E, claro, a propriedade dos componentes que vão estar inseridos na mistura. Então, meu tipo de cimento, tipo de agregado, se eu tenho adições, se eu tenho aditivos, tudo isso vai influenciar na resistência à compressão do concreto, tá? Vamos começar falando de traço e falando novamente da relação água-cimento. Então, a relação água-cimento em relação à resistência tem uma lei onde as duas são inversamente proporcionais, né? Que é a chamada lei de Abrams. A gente conversou um pouquinho sobre isso na parte de dosagem, tá? Então, eu tenho aqui resistência à compressão do concreto numa idade qualquer, relação água-cimento, tá? À medida que eu vou aumentando a relação água-cimento, eu vou reduzindo a minha resistência à compressão, tá? Então, eu vou precisar de uma quantidade de água que consiga realizar o processo de hidratação do meu cimento, né, para que a gente tenha hidratação ocorrendo e forme os componentes básicos do concreto, mas eu não posso colocar água de maneira absurda para melhorar a trabalhabilidade sem ter uma consequência na resistência à compressão. Então, o ideal é que a gente fique entre o 0,40 no máximo até o 0,60, é o que a norma nos diz. E aí, dependendo
da resistência à compressão que eu quero para aquela edificação, eu determino qual que é a minha relação aguacimento máxima pela norma 6118. Lá tem uma tabela que nos auxilia nessa situação, tá? Aqui, quantidade mínima de água requerida para hidratar o concreto. Então, começa no 0,38. Se eu tenho menos do que 0,38 de relação ao aguacimento no traço, eu vou ter partículas que não vão se hidratar. E aí eu vou ter pó lá dentro que não vai estar gerando os compostos que geram essa resistência, né? Essa dureza do concreto. Então, não vai estar hidratado de maneira correta. Então eu preciso de uma quantidade de água mínima, que começa lá no 0,40, por aí. Por isso que a norma nos determina também uma quantidade mínima. Mas aí eu vou vendo quanto de água que eu consigo colocar sem reduzir tanto a resistência. Aqui tem um resultado gráfico de ensaio que foi realizado com o corpo de prova de concreto, para mostrar para vocês exatamente essa relação da lei de Abrams. Então, à medida que eu fui aumentando o traço de concreto, né, a relação aguacimento, olha a proporção de redução da resistência. Então, se eu tenho aqui 0,9 de água, a minha resistência já foi para uns 13 MPa. Se eu tenho 0,5 aqui, eu tô com 35 MPa, certo? A 6118 nos determina para concreto estrutural no mínimo 25 MPa, né? Então a gente teria que estar nessa faixa aqui para colocar a água no concreto. Então entre 0,40 no máximo 0,60, dependendo dos materiais que eu estou utilizando. Aí a gente está numa faixa de resistência à compressão boa. Beleza, agora vamos falar de cura, né? Cura dos corpos de prova. Então, e idade também, vamos falar da idade também. As condições de cura vão afetar a resistência final? Com certeza. Olha aqui, se eu tenho cura de até 3 dias, eu vou ter próximo de 80% da resistência à compressão que eu tinha projetado para os 28 dias. Se eu tenho cura de até 7 dias, aí sim eu vou chegar no 100%. Se eu não tenho cura, galera, eu vou lá para baixo, eu vou para metade da minha resistência, 50% de resistência. É muito pouco. Eu não posso chegar nesses valores. Então eu tenho que pensar num procedimento de cura e isso influencia assim nessa propriedade tão importante do concreto, tá? Além disso, dependendo da idade, o meu concreto vai aumentando de resistência, porque vai hidratando, né? Vai entrando em contato com ar, com umidade e vai formando novos compostos. Nem sempre o concreto vai hidratar já nos primeiros dias. Ao longo do tempo, ele continua hidratando. O valor que a gente utiliza de resistência à compressão para cálculo estrutural é o valor que o concreto atinge aos 28 dias, porque através de pesquisas científicas estima-se que aos 28 dias ele vai atingir esse valor aqui, o 100%, né, da resistência que eu projetei para ele inicialmente. Quer dizer que ele vai parar de hidratar a partir dos 28 dias? Não, ele vai continuar hidratando. Então, o que tiver lá dentro, que ainda está anidro, ainda não entrou em contato com a água, ainda não hidratou completamente, vai ao longo do tempo continuar hidratando. Mas eu delimito um limite, né, os 28 dias, que eu utilizo para realizar os cálculos estruturais. Ah, mas eu não tenho 28 dias para realizar esse ensaio. Eu tenho 14, 7, 3 dias. Né? A gente pode fazer rompimento de corpos de prova e obter um valor de resistência para dias menores do que 28 dias, então idades menores. Podemos fazer isso. Quanto de resistência que o meu concreto vai ter, né, naqueles dias, naquelas idades mais iniciais. Aí depende de cada mistura de concreto, mas a gente pode se basear por alguns materiais bibliográficos que já foram realizados ensaios e tudo mais, pode pegar como base. Então, por exemplo, para esse resultado aqui, que também é de uma pesquisa científica, lá pelos 14 dias vai dar em torno de 80% da resistência.
a gente joga normalmente 70 a 80% da resistência, tá? Do que ele teria aos 28 dias. Então a gente consegue, com os resultados de ensaio dessas idades preliminares aqui, projetar quanto que o nosso concreto vai ter aos 28 dias e vai chegar bem próximo, e aí a gente consegue ter essa resposta anteriormente a essa data de um mês, né? Isso é muito comum de ser realizado para estruturas pré-moldadas, por exemplo, né? Que já tem uma resistência bem alta nos primeiros dias, então é feito rompimento de corpo de prova aqui, 3 dias, né? Quando a gente está realizando ensaios de laboratório, a gente vai e passa disso aqui, faz ainda alguns ensaios em 60, 90 dias para continuar acompanhando essa progressão, né? O essencial é o 28, mas se eu quero uma curva de progressão como essa aqui, a gente trabalha com 2 a 3 idades de rompimento para montar esses pontos e visualizar como que o nosso concreto está evoluindo. Beleza? Vamos falar agora das propriedades dos componentes. Isso também vai influenciar na resistência à compressão do nosso concreto, tá? Então, a resistência vai variar com o tipo de cimento utilizado? Com certeza, tá? Dependendo do tipo de cimento que eu escolho, eu vou ter uma variação em como que a resistência vai evoluir ao longo do tempo e qual vai ser o seu valor em relação a outro tipo de cimento. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, nós temos, né, bem maior aqui a resistência do nosso conhecido CP5 Ari, alta resistência inicial. Então, se vocês olharem aqui, em relação ao CP2, CP4, CP3, a gente vai ter uma resistência super alta, né, em relação a eles já nos primeiros dias. Então, dia 1, dia 3, o objetivo desse tipo de cimento é exatamente esse, que ele hidrate nas primeiras idades, né, e depois ele se estabilize naquela resistência à compressão. A gente precisa desmoldar ele mais rápido e já utilizar, né, o material que está com esse tipo de cimento. Por isso que ele foi criado com esse objetivo. E aí, pessoal, dependendo das adições que eu vou ter no meu cimento, então a gente conversou sobre os tipos de cimento, né? Se eu tenho uma adição pozolânica, por exemplo, CP4, né? A gente vai ter uma formação de um material secundário ali na composição do concreto, que vai modificar a resistência e aumentar ela ao longo do tempo. Se eu tenho CP3, por exemplo, ele tem uma parcela de escória bem grande, né? Uma porcentagem de escória bem grande, bem maior do que um CP2, né? Que vai até 10, 15%. O CP3 já tem uma porcentagem bem maior, que começa em 30% e pode ir até 70% do cimento só de escória. Então ele tem partículas muito finas, tem uma porosidade muito menor do que um cimento CP2. Então, vai fechar os poros, vai deixar mais homogêneo e vai aumentar a resistência à compressão em relação a outros tipos de cimento. E aí, vai o quê? Da escolha do profissional de qual tipo que ele acha mais interessante de ser utilizado para aquela situação. Não vai influenciar tanto em relação a grandezas, esses tipos de cimento, mas mais a evolução. Então, quando que eu preciso que tenha mais resistência? Já no começo, né, preciso de uma resistência maior, ou eu quero que evolua ao longo do tempo e comece a reagir com a pasta e formar outros tipos de compostos, que aí vão levar uma resistência à compressão maior nos 28 dias, sim, aí vai pensando nessas situações, né, para cada mistura, beleza? Além disso, pessoal, natureza dos agregados. Então, dependendo do agregado que está sendo colocado no meu concreto, eu vou ter uma diferença na resistência à compressão, tá? Vai influenciar nas propriedades finais. Então, desde a aderência, tá? E quando a gente fala de aderência, de ligação entre o agregado e a pasta, a gente fala de forma do agregado. Por isso que a gente usa o material britado, tá? A gente não usa o material natural, principalmente no agregado graúdo, né? Na brita. Por quê?
porque o agregado britado ele vai ter arestas mais duras, vai ser um formato mais cúbico, e aí eu vou ter uma área de aderência com a pasta bem melhor, bem maior, mais segura, e eu vou ter um concreto mais homogêneo, mais coeso, que não vai segregar ao longo do tempo. Já com os seixos, né, que seriam as pedras naturais, elas vão ter arestas bem arredondadas, e isso dificulta a conexão do agregado com a pasta, tá? E aí eu vou ter uma segregação, uma separação de material muito mais fácil. Por isso que a gente utiliza a chamada pedra britada, tá? Posso utilizar o seixo? Não é recomendado, beleza? Ele vai dar muito problema em relação à coesão e homogeneidade do meu material. Então a gente utiliza a pedra britada, tá? Além disso, vamos falar do que? Aditivos, né, pessoal? A gente falou das adições ali quando falamos dos tipos de cimento, mas lembrando ainda, temos os aditivos, né, que são os materiais líquidos que vão mudar alguma propriedade do meu concreto, e uma das propriedades principais é alterar a trabalhabilidade. Então, melhorar a trabalhabilidade do concreto, aumentar a sua fluidez, sem precisar colocar mais água. E se eu tenho menos água, né? Se eu não preciso pôr tanta água, eu posso reduzir ainda mais essa relação água-cimento, chegar próximo lá do 0,4 e ter uma resistência à compressão bem maior e ainda ter um concreto fluido que vai conseguir se adensar de uma maneira adequada, mantendo coesão, homogeneidade, sem prejudicar essa propriedade da resistência. Tá? Então é uma opção muito interessante quando a gente precisa reduzir ao máximo o água-cimento, e daí ficaria um concreto muito seco para ser trabalhado manualmente. Aí entra o aditivo para auxiliar e melhorar essa trabalhabilidade do material. Beleza! Falando do ensaio em si, pessoal, então a resistência do concreto à compressão é a propriedade básica de controle tecnológico do concreto. Então, estou em fábrica, esse ensaio é feito regularmente. Estou em laboratório, esse ensaio é feito regularmente. Estou dentro do canteiro de obra, coloca parte do meu material de dosagem em corpos de prova, manda realizar o ensaio para conferir, né, se a resistência está adequada com o que está pensado em projeto. Então, a gente precisa realizar controle tecnológico do concreto, que a gente vai conversar na próxima aula, né, teórica, que é controle tecnológico. Para isso, esse ensaio é essencial. Ele é a primeira resposta mecânica que a gente tem do concreto. Se eu puder ter só uma resposta, é a resposta da resistência à compressão, tá? Essa propriedade ela pode ser associada a outros resultados mecânicos. Então, módulo de elasticidade, tem uma norma para isso, né? Resultados de fluência, podemos realizar ensaios em relação a isso. Resistência à tração, também outra propriedade mecânica importante. Vamos conversar mais um pouquinho sobre ela na sequência dessa aula, tá? Podemos associar a combinação de informações sobre isso, mas não necessariamente eu vou ter todas essas respostas. Esse é o ensaio principal, tá? Como que ele é feito? Ele é baseado na NBR 5739, beleza? A gente realiza a moldagem dos corpos de prova, que é pela NBR 5738, lá está delimitado como que é realizada a moldagem, e aí nós vamos realizar o ensaio de resistência na data prevista. Normalmente é feito o quê? Em várias idades, não em uma idade só, tá? A norma nos diz para realizar o ensaio em pelo menos 2 corpos de prova, de 2 a 3 corpos de prova. Por quê? Para que a gente tenha uma média de resultados, tá? Para que a gente consiga ter uma amostra estatisticamente significativa. O ideal é que a gente fizesse 3 corpos de prova no mínimo, porque se um der muito distoante dos outros 2, a gente pode eliminá-lo, né? E não vai reduzir tanto o resultado de resistência, tá? Mas a norma prevê para a gente pelo menos 2 corpos de prova por idade e por traço, tá?
como que é feito o procedimento? Então, aqui está mostrado. A gente pega o corpo de prova, pronto, corpo de prova cilíndrico. Esse corpo de prova ele vai ser regularizado, então as suas superfícies elas têm que estar niveladas, regularizadas e retas. Ou a gente usa uma placa de neoprene, que eu vou mostrar para vocês em laboratório, espero que logo, né? Ou a gente utiliza uma capa, né, com enxofre, tá? Monta uma capinha ali, que é um capeamento, para regularizar a superfície dos corpos de prova. E aí, posiciona o corpo de prova bem no meio na prensa. Essa prensa hidráulica vai causar uma tensão, então um esforço aqui para comprimir esse corpo de prova, para quebrá-lo, né, de cima para baixo, certo? Com uma velocidade especificada por norma, vai aplicando a carga, né? Aplicando, até que o corpo de prova se rompa. E aí é lido o quê? É lido a força que foi utilizada para romper o corpo de prova, dividido pela área da base do corpo de prova. Aí vai dar o quê? Força sobre área, tensão. Essa tensão que é a nossa resistência em megapascal, tá? A tensão vai ser a força aplicada para quebrar o corpo de prova, dividido pela área da base do corpo de prova. Por isso que a gente utiliza corpos de prova padronizados, né? O 10×20, o 5×10, o 15×30, porque eles são todos bem similares. Antes de eu realizar as contas, para eu definir a área do corpo de prova, previamente à sua preparação, a gente faz a leitura do diâmetro dos corpos de prova com paquímetro. Normalmente faz 2 a 3 leituras, então uma nessa direção, uma na direção contrária ali, para fazer uma média ali do diâmetro, né? Porque cada corpo de prova é diferente, né? Não necessariamente vai dar 10 todas as vezes. E aí a gente tem a área para aquele corpo de prova. E aí a resistência fica encontrada de uma maneira mais precisa, beleza? Esse é o procedimento. Joia! Casos práticos, pessoal. Quando eu não fiz, quando eu não estou na etapa de controle tecnológico inicial, eu posso precisar conhecer a resistência do concreto com pressão depois que a obra já está pronta. Depois que a obra já está pronta, o que eu posso realizar? Eu posso fazer extração de testemunho de concreto da própria estrutura. Então, ir lá na estrutura, retirar um pedaço, né, do concreto, retirar uma amostra cilíndrica, parecida com isso aqui, tá? Com um equipamento adequado, e aí sim eu levo para o laboratório e realizo a sua quebra na prensa para medir a resistência, e aí eu vejo a resistência está adequada, né, com o projeto da edificação, ou eu preciso realizar um processo de reforço, ou teve alguma manifestação patológica que aconteceu que já gerou um problema na resistência, né? Uma consequência na resistência à compressão dessa edificação, alguma coisa nesse sentido. Aqui trouxe para vocês a foto de um testemunho da Itaipu Binacional. Então, esse é um testemunho de concreto que foi retirado da barragem de Itaipu e que estava para exposição na conferência do Ibracon, né? Que eu estava lá posando ao lado do testemunho, né? A própria que vos fala. E olha o tamanho do testemunho de concreto que foi retirado, né, em relação à minha pessoa, tá? Então, isso aqui é uma extração de testemunho exatamente para fazer esse tipo de situação, para utilizar para fazer ensaios. Então, foram tirados alguns. Esse aqui é um da Itaipu que ficou para exposição. Então, vejam o tamanho, o porte da obra e o que a gente consegue fazer, mesmo não conseguindo ter o controle, ter acesso ao controle tecnológico inicial, a gente consegue ter acesso a informações da estrutura de outra forma. É bem interessante, bem legal. Agora, pessoal, terminando a parte de resistência do concreto à compressão, a gente vai falar da outra propriedade mecânica, que é a resistência do concreto à tração, tá?
Então, o concreto, ele resiste muito bem à compressão e não resiste tão bem à tração, tá? Em relação a valores, a resistência à tração do concreto é em torno de 10% da resistência à compressão. Então, por exemplo, se a resistência à compressão vai ser de 30 MPa, a resistência à tração do concreto vai ser em torno de 3, tá? 3 MPa, que é a resistência, mais ou menos, de um tijolo, tá? Então, quebra super fácil. A sua resistência à tração não é grande, tá? Não é um elemento que a gente utiliza para projeto estrutural, beleza? O que é a resistência à tração, né, pessoal? É o esforço contrário à compressão. Então, se a compressão seria no sentido de reduzir a área, né, de comprimir o material, a tração seria no sentido contrário, de puxar o material, né, de abri-lo, de tracioná-lo, tá? É o que está apresentado aqui, beleza? O que acontece, pessoal, com os elementos estruturais que estão colocados nas estruturas de concreto armado? Por que a gente utiliza o aço, por exemplo? Vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos falar das vigas, tá? Vigas de concreto armado. Quando a gente coloca as vigas de concreto armado, eu vou ter dois apoios, apoio aqui, pilar, apoio aqui, pilar. A viga vai estar ali, né, segurando os esforços das lajes. Na parte de cima da viga, nós vamos ter compressão. Concreto resiste bem à compressão? Sim, resiste otimamente à compressão. Então não tem problema, posso usar só concreto. Ou, dependendo da situação, posso colocar o aço também, quando eu tenho um esforço contrário. Mas na parte de baixo, eu vou ter tração, tá? Então eu comprimo aqui, mas a parte de baixo aqui vai ter uma tendência a se abrir, a tracionar. E aí eu vou precisar de um material que resista bem à tração, porque o concreto vai microfissurar e não vai aguentar esse esforço e poderia romper essa viga. Para não romper essa viga, entra a participação do aço, que é o nosso casamento perfeito, né? O concreto resistindo à compressão e o aço resistindo à tração. É para isso que ele serve, é aqui que entra a sua parte de resistir aos esforços mecânicos, por isso que a gente utiliza concreto com aço, tá? Como que a gente consegue medir a resistência do concreto à tração, tá? Então, é essencial a gente conhecer a resistência à tração do concreto. Se a gente conseguir realizar esse ensaio, porque aí a gente consegue controlar a abertura de fissuras, então entender, né, que vai ter sim abertura de fissuras que são causadas pela tração na parte inferior de uma viga, mas que isso não vai prejudicar a utilização desse elemento estrutural de uma maneira que a gente precise reforçar até uma certa altura. Então, a norma determina para a gente uma abertura de fissuras determinada, acho que até 0,4 milímetros, se eu não me engano. Passou disso, a gente já tem uma preocupação com aquele elemento estrutural. Então, conhecendo o nosso material, conhecendo a resistência à tração do concreto, a gente consegue definir qual vai ser essa abertura de fissuras para não ter que movimentar um elemento estrutural sem necessidade, tá? Porque ele vai aguentar até uma certa situação, beleza? E aí, ainda, claro, né, a resistência à tração está relacionada com a aderência entre os materiais, né? Porque é aquela tendência de ficar conectado, né, de ficar ligado. Se eu tenho um esforço que tenta separar o meu material, ele vai estar tracionando, certo? E aí, se eu tenho conhecimento dessa resistência à tração, a gente consegue prever quais podem ser os pontos de fragilidade do meu concreto, tá? E consegue prevenir algumas situações. Para a resistência do concreto à tração, nós temos alguns ensaios que são normatizados. Nós temos o ensaio de resistência à tração por compressão diametral, que é a da NBR 7222, tá? 2011, é o que eu mostro para vocês aqui. Então, a gente utiliza
o mesmo corpo de prova cilíndrico que a gente molda para compressão pode ser utilizado, né, para tração também. Então, se eu quero realizar os dois ensaios, eu moldo alguns corpos de prova a mais para aplicar ele nessa situação. Como que a gente posiciona ele? Posiciona o cilindro ao contrário. Então, se o cilindro estava de pezinho lá na prensa, agora o cilindro vai estar deitado. E aí vem o mesmo esforço lá de cima, beleza? E vai causar um esforço de tração indireto. Então, vem o esforço de compressão, mas ele está no corpo do cilindro. E aí vou induzir tensões de tração que vão tentar abrir a base, né, do meu cilindro. Então, é um ensaio de resistência à tração indireto, tá? Esse é o ensaio mais comum que a gente utiliza. Por quê? Porque ele pode ser realizado na mesma prensa da compressão. Então, facilita bastante para a sua realização, tá? E a gente tem a resposta de maneira bem similar ao da resistência à compressão. A gente vai ter uma força que vai ser aplicada aqui, vai ter uma área, né, que vai ser tracionada, e a gente consegue a resistência à tração do material. Então, lembrando de novo, é um ensaio de resistência à tração indireto, porque eu tenho um esforço de compressão na lateral que induz a tendência a separar o corpo de prova bem no meio aqui, a tração da base, tá? E aí separa mesmo, eu tenho a minha resposta. Além disso, temos o ensaio de resistência à tração direta. Para concreto, ele não é comum de ser realizado. Como que ele acontece normalmente? Para aço, tá? Para aço ele é feito o quê? É posicionado, a barra de aço é posicionada na prensa, é acoplada nas duas pontas duas garras, tá? Que deixam aquela barra bem segura, e aí ela é puxada como se fosse, né, um chiclete, tá? Puxada até esticar e se romper. É mais comum de ser realizado com o aço. Para o concreto seria o mesmo procedimento, mas o concreto é frágil, né? É muito quebradiço e não seria possível de realizar esse agarramento de uma maneira que ele não quebrasse antes do ensaio finalizar, tá? E aí a gente não teria uma resposta tão interessante. Por isso que a gente utiliza essa forma indireta. Dependendo do formato do meu corpo de prova, nós podemos trabalhar ainda com a resistência à tração na flexão. No caso, aqui, né, a gente está mostrando um corpo de prova que é similar a uma viga de concreto armado, tá? E aí, a gente coloca o corpo de prova retangular aqui, comprido, posiciona 3 pontos de apoio, então mais um que vai estar aqui embaixo e um aqui em cima. Esse aqui de cima vai causar um esforço, né, de compressão e a parte de baixo vai ser tracionada, bem similar ao que acontece numa viga real. E aí a gente consegue observar a abertura das fissuras ao longo do tempo por tração e consegue chegar até a fase de rompimento desse corpo de prova, né, dessa amostra de concreto, por esse esforço de tração aqui na parte de baixo. Então, é um resultado bem interessante também. Tem norma para realização em concreto e a gente consegue uma resposta bem mais próxima do real. Beleza? Pessoal, em relação à parte teórica, hoje era isso. E agora eu vou passar para vocês alguns exercícios. Esses exercícios eu quero que vocês respondam lá no link do Google Forms até a data da aula que vem, tá? E aí eu vou mostrar eles aqui para vocês. Eles vão ficar, os enunciados vão ficar na aula de PowerPoint que eu vou disponibilizar no OneDrive, beleza? E eu vou explicar eles aqui para vocês antes de finalizar a aula. Então, exercício 1. As falhas relacionadas à concretagem comprometem a resistência final do concreto produzido. Uma patologia do concreto conhecido como bicheira são vazios de concretagem que se manifestam por espaços vazios não preenchidos no concreto. A gente conversou sobre as bicheiras desde a primeira aula, né?
e falou bastante delas na semana passada, quando a gente estava falando, né, dos procedimentos de execução do concreto, tá? Considerando, então, o contexto que foi apresentado aqui, vocês vão avaliar as afirmativas a seguir, colocando se elas são verdadeiras ou falsas. Então, número 1 é verdadeira ou falsa? 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, avaliem, né, quais são as afirmativas que são verdadeiras ou falsas e respondam lá 1, V, 2, F, tá? Lá no link do Google Forms para a questão 1. Questão 2. A resistência à compressão do concreto é uma característica mecânica fundamental, sendo associado a diferentes características como módulo de elasticidade, fluência e tração. Como se determina a resistência à compressão do concreto? Então, vocês vão ler as opções e escolher a opção correta lá no link do Google Forms. Qual letra vocês acham que é a correta para essa resposta? 3. Considerando o preparo dos corpos de prova para o ensaio de compressão, avalie as afirmativas a seguir. Então, é bem similar ao 1. Vocês vão ler as afirmativas e ver qual é verdadeiro ou falso e escreve para mim lá no link do Google Forms na questão 3. Questão 4, última. A resistência à tração é um parâmetro utilizado no dimensionamento de estruturas e é uma característica fundamental do concreto que deve ser conhecida pelos engenheiros. Como se determina de forma indireta a tração do concreto? Pega aqui qual é a resposta correta, escolhe lá na questão 4 e envia suas respostas. Vocês têm até o dia 26/3. Aqui está o link. Vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp também. Beleza? Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que na semana que vem a gente já esteja reunido em sala de aula. Vamos aguardar. Muito obrigado por terem me escutado. Até a próxima aula.